Bom, olá pessoal, é uma alegria muito grande poder estar falando aqui com vocês e apresentar um pouco da história desse livro, do qual eu sou autora, mas não sou a única. Eu gosto de dizer que eu estou reproduzindo aqui na minha lavra, nas minhas palavras, um trabalho que é de toda uma equipe, é um esforço muito coletivo para trabalhar os direitos humanos e a cultura de paz na nossa cidade. Acho que é importante fazer um pouco um resgate da intencionalidade desse livro e o que nos levou até ele. E eu começo relembrando a assunção da responsabilidade que eu tive em minhas mãos quando eu assumi a então Secretaria da Pessoa com Deficiência, que logo mais se transformaria na Secretaria de Direitos Humanos e que ainda um pouco mais à frente se transformaria também numa secretaria maior, agregando outras políticas públicas. Eu sou servidora pública de carreira e me orgulho muito de ter escolhido o serviço público e de servir ao público da minha cidade. E essa responsabilidade, ela não me assustou, mas eu fiquei sempre pensando o que mais e o que de diferente nós poderíamos realizar, entendendo, como eu entendo e como eu tenho dito, e junto com a nossa equipe trabalhado nesse sentido, que a política pública, apesar de uma grande responsabilidade do Estado, que é promotor e acautelador de direitos, ela precisa conviver com uma responsabilidade conjunta que deve também ser assumida pela sociedade como um todo. Eu sou muito defensora das políticas públicas fortes, de um Estado forte, e que nesse momento, ainda mais nessa pandemia, tem demonstrado que essa atuação mais forte do Estado precisa sempre existir, e o investimento em serviços públicos de qualidade, de extensão e de alcance a toda a população precisa se refletir numa qualidade de atendimento suficiente para aqueles que precisam, principalmente para aquelas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade ou em situação de violação dos seus direitos humanos. Mas eu também acredito muito que essa responsabilidade precisa ser compartilhada com toda a sociedade. E foi esse o caminho que nós iniciamos na nossa trilha por esse diálogo com a sociedade campineira. E a partir desse conceito, a partir dessa crença na integralidade das políticas públicas, da correlação transversal que os direitos humanos têm com as diversas políticas públicas setoriais, nós também nos colocamos o desafio de dialogar com a sociedade para que a sociedade se visse parte desse movimento, parte dessa transformação cunhada nesse conceito de cultura de paz, que não nasce, obviamente, em Campinas, que é encampado pela Unesco, um dos órgãos da ONU, mas que devia se materializar na nossa cidade. E a partir de então nós lançamos o movimento Campinas pela Paz, porque nós entendemos, e eu particularmente entendo muito, que não há paz sem a concretude dos direitos humanos, não há paz se não houver uma igualdade de direitos, e não há paz se não houver uma sociedade que se compreenda interdependente. Todos nós, seres humanos, individualmente ou coletivamente, somos interdependentes e nós precisamos nos perceber parte desse sistema integrado e parte da solução para os problemas que hoje acometem a nossa cidade e o nosso país. E o movimento Campinas pela Paz teve essa dimensão de iniciar um chamamento a toda a sociedade, a todos os indivíduos e a todos coletivamente, para que nós pegássemos em nossas mãos essa responsabilidade de também materializar os direitos humanos. É óbvio que dentro da nossa secretaria nós abarcamos alguns segmentos, que não são todos os segmentos ou não são todos os direitos fundamentais que são tratados em políticas públicas setoriais, como direitos humanos, como educação, como saúde.
ficava a nossa responsabilidade, dentro da nossa secretaria, os segmentos mais voltados às pessoas, né? Igualdade racial, juventude, mulher, idosos, enfim, uma série de segmentos que por si só já exigem uma grande reflexão a respeito do que mais nós podemos fazer enquanto sociedade para romper as desigualdades estruturais que sustentam a violação de vários direitos humanos no âmbito do nosso país e no âmbito da nossa cidade. E com esse movimento seguiram-se outros passos, como a criação do Conselho de Cultura de Paz, a realização e a idealização de uma plataforma dialógica com toda a sociedade, que foi e é o Fórum Campinas pela Paz, que nesse ano teve já a sua 3ª edição, outros programas importantes, estratégicos, para que nós tenhamos uma transformação da cidade como um todo, que é o programa A Paz em Língua do Brincar, enfim, inúmeras atividades que foram realizadas, desempenhadas, por meio de uma política pública indutora, porque eu acredito muito que o poder público também tem essa possibilidade de induzir, como política pública, movimentos de transformação cunhados numa cultura de paz, cunhados no altruísmo, onde cada um de nós, onde nossos bairros, onde as nossas comunidades podem fazer uma tremenda diferença nesse avanço e evolução das nossas cidades para o desenvolvimento econômico e social que nós queremos. E foi um pouco dessa ideia que eu quis transmitir nesse livro. Foi um pouco dessa vontade que eu quis que todas as pessoas que possam lê-lo comecem a captar. O como no cotidiano, nas pequenas coisas, nós podemos produzir diferença, produzir uma transformação. Para quem tiver o interesse de ler, e eu convido as pessoas a poderem ler esse livro, ele é uma mensagem singela, mas eu acho que é de todo o coração uma forma de transmitir a capacidade que cada um de nós tem de fazer movimentos de diferença e movimentos de transformação. Em qualquer espaço que nós estejamos, seja dentro do poder público, seja num salão de cabeleireiro, seja dialogando com as pessoas do nosso bairro, nós podemos fazer uma mudança, nós podemos ser a mudança que nós queremos no mundo. E é isso que esse livro tenta retratar. É isso que, através de pequenas histórias do cotidiano, eu tento demonstrar que essa construção dessa cultura de paz advém de um ato cotidiano da nossa vontade, de um amor ativo na direção de que todo mundo tenha os mesmos direitos e goze desses mesmos direitos na nossa cidade e no nosso país. Porque enquanto houver uma pessoa que esteja chorando ao nosso lado ou em um outro continente, não há possibilidade de nós sermos completos. Então nós precisamos investir na educação dos sentimentos. Eu acho que enquanto nós não soubermos sentir, dificilmente conseguiremos transmitir aquilo que nós acreditamos. E para isso, a gente precisa se educar na paz, a gente precisa se educar no respeito, a gente precisa se educar na solidariedade. Política pública sozinha não produz paz. E é esse diálogo que eu quero ter a partir desse livro com todos vocês e que, a partir dessa leitura, vocês também possam ser agentes multiplicadores da cultura de paz no nosso município. Conexão, né? Mas retomamos aí a nossa apresentação para um momento bastante especial hoje, né? Que é o lançamento do livro Eu Não Vou Perturbar a Sua Paz, Dialética sobre a Cultura da Paz e o Altruísmo. Meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo de formação, coordenador de projetos da Caritas e faço parte da diretoria do CEIPA de Santa Capriotti e vou estar mediando aí esse momento, né, de lançamento do livro. E eu gostaria de convidar para falar, né, a autora do livro, Eliane Jocelaine, né, autora do livro Eu Não Vou Perturbar a Sua Paz, Dialética sobre a Cultura da Paz e o Altruísmo,
ela é advogada, servidora pública, secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos da Prefeitura de Campinas, né? Também gostaria de apresentar a Gláucia Maria Lopes Lino, mestre em educação, professora coordenadora pedagógica na Prefeitura do Rio de Janeiro e integrante da equipe Brasil do projeto Living Pace Internacional e da embaixadora da Paz pelo Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, né? E também Marlova Noleto, né, mestre em serviço social e diretora representante da Unesco no Brasil, né? A nossa live hoje de lançamento desse livro está dividida em 2 blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar aí um pouquinho sobre a importância da cultura da paz e sobre algumas reflexões sobre a cultura da paz e altruísmo, né? E no segundo bloco, nós vamos aí fazer alguns comentários sobre esse livro e a importância desse livro para a construção aí da cultura da paz, né? Eu gostaria de convidar, então, para esse primeiro momento de fala, a Gláucia Lino, né, que vai nos trazer aí algumas reflexões aí sobre a cultura da paz e altruísmo. Boa noite a todos os que estão nos escutando, boa noite, Eliane, boa noite, Marlova, Leonardo. É uma alegria e também uma honra estar nesse evento, conversando com vocês sobre um assunto que me é tão caro e também tão necessário, né? Agradeço, sobretudo, à Prefeitura de Campinas, à Secretaria de Direitos Humanos, na pessoa da Jocilane e a equipe dela, sobretudo o Fábio, pelo convite e, sobretudo, a Jocilane pelo livro que ela nos presenteia hoje. Esta palavra, né, eu começo pensando um pouquinho, tentando dizer o que para mim significa paz e de onde me vem esse conceito. Essa palavra que adquiriu tantos significados, por vezes é vista como algo muito abstrato. Ainda criança, porém, eu ouvi muito falar de paz e me deram sugestões de pequenas ações, como tomar iniciativa quando alguém precisasse de ajuda em casa ou na escola, perdoar quando me sentisse ofendida, amar a todos sem distinção, colocar-me no lugar do outro, etc. Fui estimulada a amar a todos sem distinção, né? a considerar, não só refletir sobre essas atitudes, mas a realizá-las de fato. Imaginando que eu não conseguiria viver isso sempre, me recomendaram de recomeçar, e eu acho que é o que eu mais faço. Recebi esses e outros exemplos de Chiara Lubich, uma mulher italiana, fundadora do Movimento dos Focolares, movimento que nasceu na Igreja Católica e que tem o objetivo de contribuir para a construção de um mundo mais fraterno. Chiara Lubich recebeu o Prêmio Unesco de Educação à Paz em 96 e em Direitos Humanos em 98. Partindo de sua experiência cristã, ela propôs a crianças e adultos de 5 continentes, pessoas de todas as religiões e as que não professam algum credo, um caminho de educação para a paz, convidando-nos a lançar as bases de uma cultura de paz. Para ela, a paz é valor universal que se aprende e se pratica a partir do diálogo. Meu pensar e viver a paz tem raízes, sobretudo, nos princípios que ela me repassou. A cultura da paz, para mim, se constrói juntos. E é necessário desenvolver e praticar atitudes que sedimentem essa cultura muito sentida por todos, mas muitas vezes desconsiderada. Dentro dessa perspectiva, essas pequenas ações são realizadas, sim, lá onde estou, mas em vista de um mundo mais fraterno. Essa visão de paz entre as pessoas parece ser um pouquinho localizada, mas se cada um pensar no seu pedaço, né, é ali que nasce a cultura de paz. Se cada um na sua cidade, na sua rua, na sua escola viver isso. Os decretos e leis são importantes, mas somos nós que realizaremos a mudança necessária. Minha alegria é ver esses conceitos tão bem introduzidos no livro, viu, Jocilane? Introduzidos e propostas de forma tão clara, né? Dá até prazer de ler. E eu convido a quem não viu ainda, quem não teve acesso, que procure o livro o mais rápido possível. Para ilustrar ainda o que entendo por cultura de paz, eu compartilho um pouco como procuro viver com meus alunos. Como o Leonardo falou, sou professora da escola básica,
agora atuando na coordenação, mas até pouco tempo em sala de aula. Esse relato também é parte de uma pesquisa que eu realizei recentemente, que foi mais uma vivência, eu digo, né, do que uma pesquisa. Nesse período, eu lecionava em uma escola pública em uma área considerada de risco na Prefeitura do Rio. E nos primeiros dias de aula, combinamos com a turma do 4º ano do ensino fundamental como gostaríamos que a nossa convivência fosse. Resumindo no final a fala das crianças, eu tentei explicar a eles que o que eles tinham dito correspondiam aos valores que, se praticados, levariam a viver a paz. Ou seja, eles já tinham esses valores dentro, já queriam isso. Propus também um jogo que direcionasse esse nosso percurso durante o ano. Esse jogo também eu tinha aprendido com Chiara Lubich, e agora é um dos instrumentos pedagógicos do projeto Live in Peace, um projeto que quer dizer Vivendo a Paz, que represento no Brasil. Este projeto está presente em mais de 130 países e em mais de 10 estados brasileiros. Certamente agora tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto que estão nos assistindo. O instrumento é um jogo. Jocilane também fala muito do jogo como instrumento, né, de paz. E inicialmente era chamado Dado do Amor, mas mais tarde foi adaptado para ser oferecido ao ambiente laico das escolas e se tornou o Dado da Paz, que eu gostaria de mostrar para vocês. Não sei se já está dando para ver. Então, o Dado da Paz é um cubo em cujos lados contém frases que servem de referência para a vivência da paz. A pessoa joga, ou o grupo, né, joga o dado, e a frase que cai para cima é colocada em prática durante um determinado tempo, e a vivência é compartilhada com outras pessoas. Aqui é importante lembrar que o fato de comunicar a outra pessoa leva à reflexão sobre o que viveu, o que se viveu, sobre o fato vivenciado e também o que essa vivência provocou em nós e ao nosso redor, gerando ainda mais aprendizagem. Eis as frases. Amar a todos. Ser o primeiro a amar. Estes dois são 2 modelos do dado, mas existem tantos outros. Amar uns aos outros, lembra a reciprocidade, escutar o outro, que vai além de ouvir, perdoar uns aos outros. E amar o outro, que daqui a pouco eu já explico. Não sei se deu para ver? Não, se conseguiu ver? Acho que agora que está dando para ver, não é? Isso. Então, vou mostrar aqui de novo. Esse é o dado, como eu falei, um dos modelos. Amar a todos. Ser o primeiro a amar. Amar uns aos outros, como eu falei, que lembra a reciprocidade, leva a viver a reciprocidade. Escutar o outro. Perdoar uns aos outros. E amar o outro. Então, amar, como vocês viram, é uma palavra recorrente nessa proposta. Para Chiara Lubich, o amor é a chave para o diálogo e, portanto, para a paz. Uma aluna um dia me fez refletir melhor sobre o que ela pedia, né? Propondo de amar o tempo inteiro. Ela me disse, eu não gosto daquela colega, então eu não vou emprestar o lápis. Pensei que para mim também é mais fácil, muitas vezes, amar quem me é simpático. E fui procurar uma frase de Chiara Lubich na qual ela explica, palavras dela. Amar é uma arte que pretende que se vá além do simpático, além do simplesmente natural, do horizonte do que é simplesmente natural, muitas vezes dirigido quase unicamente à família e aos amigos.
Aqui o amor deve ser orientado a todos, ao simpático, ao antipático, ao bonito e ao feio, ao conterrâneo, ao estrangeiro, de minha religião ou de outra, de minha cultura ou de outra, amigo ou adversário, ou inimigo que seja. Até aqui, Chiara. E aí nós demos mais um passo juntos naquela turma. E eu via, por exemplo, o esforço, muitas vezes, das crianças no recreio, por exemplo, de incluir aquela colega nova, né, porque tinham entendido, juntos tínhamos entendido isso. Outra aluna, por exemplo, me disse, eu tenho mesmo que perdoar? Um dia que caiu a perdoar uns aos outros. Para responder a pergunta dela, eu pensei um pouco e disse, olha, não, o perdão é uma possibilidade. Não somos obrigados a perdoar. E expliquei para ela que nem sempre eu consigo, e contei-lhes 2 fatos que me ocorreram, que tinham acontecido comigo pouco tempo atrás, no qual eu procurei perdoar uma pessoa e como eu me senti livre por ter decidido perdoar e agir também sem fingimento, com esforço para ser gentil com essas pessoas, ao ponto de gerar nelas a reciprocidade ou ao menos o respeito. Depois aconteceu algo entre nós na sala, que foi mais ilustrativo ainda. No percurso entre a quadra e a sala de aula, um aluno aprontou todas. Além de xingar e bater em vários colegas, quando tentei mediar o conflito, tentando fazê-los entender o que estava acontecendo, ele foi muito desrespeitoso. Então, como era de se esperar, perdi também eu a paciência e, como nós adultos sabemos fazer muito bem, muitas vezes calei aquela criança. Mas o clima ficou muito pesado. Chegamos na sala, abro o armário, coloco minha bolsa em cima da mesa e uma aluna que tinha aprendido a ser muito assertiva olhou para mim sorrindo e disse, bem que poderia cair e perdoar uns aos outros hoje, não é, tia? Eu olhei para ela, sorri agradecida, agradeci antes de tudo e pedi licença à turma, como era de costume. Saímos da sala, eu e aquele aluno, para resolver aquele conflito, mas dessa vez éramos eu e ele, não os 2 colegas e eu mediando. Conversamos, em poucos minutos pude entender o drama que aquela criança estava passando, embora não justificasse a atitude dele. Chegamos às conclusões de que eu estava errada e pedi desculpas a ele pela minha grosseria, mas ele também pediu desculpas por tudo o que tinha acontecido. Pedi autorização dele para conversar na turma sobre o que tinha acontecido, preservando, claro, o direito dele de algumas coisas não dizer, que era reservado, mas ele também pediu desculpa aos colegas, e daquele dia em diante nós 2 nos comprometemos a nos ajudar, e foi fantástico o percurso que essa criança e eu fizemos. Digo eu, porque eu também fui pensar, quantas vezes eu não preferi aqueles alunos, preferi os bonzinhos, né? Quantas vezes era justamente aquele aluno que precisava da minha atenção. E aquele aluno foi para mim exemplo de como ele pôde dar um salto de qualidade, não só na aprendizagem cognitiva, como na aprendizagem ética também. Um aluno perguntou, não vai ter castigo por ele ter feito tudo isso? Eu olhei para ele e disse, a gente tem um compromisso, o compromisso de melhorar. Vamos ver como isso caminha. E todos nós estávamos de acordo depois que foi muito mais produtivo aquele compromisso de viver juntos a paz. A família também ressentiu a mudança. Esclarecemos que daquele momento em diante seria um esforço sincero de não repetir aquele fato. Claro que eu fiquei insegura, não é? Mas funcionou. Quantas vezes eu vejo que na escola é mais fácil silenciar o conflito em vez de gastar tempo, e não só na escola, não é? E não gastar tempo para contribuir para uma resolução positiva do conflito. Naquele dia foram as crianças que me mostraram o caminho. Então, referindo-se à frase amar o outro, uma vez uma colega me disse, Gláucia, mas esse dado aí parece tudo igual, as frases parecem todas iguais. Eu disse, elas parecem, mas não são. Cada frase tem uma nuance diferente. Como eu falei, amar uns aos outros leva a viver a reciprocidade, a cooperação e assim por diante. A frase amar o outro se refere àquela famosa frase chamada regra de ouro. Faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você, não faça ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito a você. Que muitas pessoas definem como empatia também.
Eu não me deterei nessas frases porque, com a secretaria, estamos já conversando sobre uma possibilidade de um curso. Então, eu deixo o gostinho de entender mais sobre cada frase do dado para um possível curso, né, Jocilene, que a gente vai estar conversando sobre isso. Mas só mais um minutinho. Naquela turma do 4º ano, começamos a colocar o dado em prática e a compartilhar entre nós as experiências vividas. E eu digo começamos, acho importante dizer isso, porque não é um jogo para as crianças, é um jogo para realizar junto com elas. E a gente sabe que todos aprendemos muito mais com o exemplo. Então, as frases nos provocam, né? Mas somos nós que precisamos mudar. Isso era uma frase recorrente entre nós com as crianças, né? A gente dizia, o dado não é mágico, somos nós que mudamos, a nós mesmos e ao nosso redor. Quando a gente começou, é importante dizer também que foi uma coisa gradual, a aprendizagem é sempre gradual. Eu lembro que os primeiros relatos começavam assim, eu não bati, eu não revidei, eu não. Cedo entendemos que construir a paz no dia a dia é muito mais do que não reagir negativamente àquilo que a gente recebe. Passamos aos poucos de um conceito de paz que a gente chama de negativa a uma virtude ativa, como define também Papa Francisco, ou seja, construir a partir de atitudes de quem decide estabelecer vínculos e não construir muros entre as pessoas. Então, a paciência é fundamental. Aos poucos a gente passou a dizer, não só eu não fiz, mas eu fiz um desenho para o meu colega, emprestei um lápis, ou deixei passar primeiro o colega que estava na porta. Então, a paciência é fundamental, pois, como em outros quesitos, a aprendizagem é gradual. Sem contar que, depois de um tempo desse exercício, todos nos tornamos mais exigentes, e uma pequena falta de gentileza se tornou uma coisa muito séria. Antes, a gente, lá na turma, quando eu tentava mediar um conflito, as crianças diziam, a gente é assim mesmo, deixa para lá. Mas depois, as frases começaram a mudar até chegar, a gente precisa recomeçar a amar. Nessa dimensão, a paz não quer dizer simplesmente ausência de conflito. Esta consiste, sobretudo, no diálogo e requer habilidades como empatia, resiliência, perseverança. Por exemplo, durante uma atividade na sala, um dia a gente leu uma história e no final o conflito não se resolvia. As crianças precisavam, a gente junto precisava pensar como resolver aquele conflito. E a gente percebeu que tinham menos 4 formas de resolver. Isso se tornou uma atividade, claro, de matemática também, fazer um gráfico com a resposta de todo mundo, mas a gente percebeu que, às vezes, como eu falei antes, é mais fácil abandonar o conflito ou calar todo mundo, não é? No entanto, com essas atitudes de perseverança, de persistência, a gente vai além e resolve de uma forma mais positiva, mantendo, sobretudo, aberto o diálogo. Há outro aspecto ainda, não sei se ainda tenho tempo, um outro aspecto que eu considero importante para a construção da paz, que é cultivar a paz interior. E aqui tem mais um fato, esse mais recente, de um meu aluno, um meu querido aluno que tem TEA, transtorno do espectro autista. A mãe dele, a gente sempre troca muita ideia, a mãe dele me contou que um dia ela estava num lugar muito movimentado, esperando alguma coisa, e o filho corria entre ela e perto de uma estrada muito movimentada. Ela, preocupada que ele fosse parar entre os carros, o repreendeu. Ele parou, como é comum ele fazer, olhou para ela e disse, mamãe, eu estou só tentando acalmar minha cabeça. Quando ela me contou isso, eu pensei, ele é uma criança de apenas 9 anos e já demonstra ter uma autoconsciência que lhe permite lançar mão de estratégias de autocontrole e gestão das emoções que eu, muitas vezes, já conhecendo essas estratégias, frequentemente esqueço de exercitar. Mais uma vez, as crianças que nos dizem como fazer, né? Então, educar para a paz vai além também de desenvolver as atitudes de que eu já falei até agora, né? Precisamos também envolver as virtudes da justiça, da honestidade, da compaixão. É necessária uma educação para a paz que forme aos valores e nos prepare para combater as injustiças, a corrupção, o preconceito, a fome, que nos leve ao cuidado com o ambiente
e não descuide da luta em defesa dos direitos humanos, direitos fundamentais, e nos ensine a reconhecer a dignidade que já existe em cada pessoa. Para construir a paz, que não seja só um slogan, é preciso educar a fraternidade, exercitar atitudes de altruísmo, que não responsabilidade, tantas outras virtudes que já falamos. É preciso refletir que somos interdependentes, mais do que isso, nós somos irmãos. É preciso também vencer o desafio das fake news, que leva à desinformação e ao descrédito. Requer lutar para não nos deixarmos dominar pelo sensacionalismo que reduz as notícias e exagera os fatos, impedindo que tenhamos clareza sobre o que acontece ao nosso redor. É a ausência de paz que gera guerra e violência. Eu friso muito isso, não é o contrário. Não é que paz é ausência de guerra, mas é a ausência de paz que gera guerra e violência. Pois um coração sem paz constitui por si só um foco de violência. É urgente, portanto, dar voz a livros como esse que a Jocilane escreveu. Né? Dar voz, dar espaço, conversar, discutir sobre isso. Né? Mas eu ainda queria fazer mais um convite para quem está nos escutando. Há um outro instrumento pedagógico que o Living Peace utiliza, também proposto por Carol Lubick ainda nos anos 90, quando teve a Guerra do Golfo, que se chama Time Out. Talvez vocês conheçam já essa do esporte, né? 1 minuto para técnico que se dá. Então, nesse time out, nós somos convidados a parar 1 minuto e refletir sobre como estamos vivendo a paz. Uma vez por dia, todos os dias ao meio-dia. Desde 1990, que a Ara Lubick convidou e o grupo que a acompanha já faz. Cada país faz essa parada ao meio-dia. E assim acontecem 24 horas, né, de acordo com o fuso horário, de um verdadeiro revezamento planetário. Convido também quem nos escuta a realizar isso daqui para frente. Quando os alunos daquele 4º ano da escola pública, daquela área de risco do Rio de Janeiro, aderiu ao time out, eles passaram a pensar nas consequências das próprias ações e a se interessar pelo que acontecia na própria escola, no bairro, na cidade, no mundo. Aquele minutinho de silêncio fez a gente começar a mudar a gente mesmo, ajudou a gente a olhar ao nosso redor, e essa paz transbordou da nossa sala para outras salas, para a nossa escola, para outras escolas, para as famílias daquelas crianças, porque a paz é assim. Claro que existem tantíssimas outras atividades e iniciativas que não dá para a gente falar agora, né? Sobretudo nesse período de pandemia, se intensificaram muito essas ações, né, que promovem a paz. E tudo isso não é altruísmo? Esperamos que isso aconteça também com o Movimento Campinas pela Paz, que hoje recebe esse livro valioso. Que esses conceitos e reflexões contidos no livro inspirem cada um de nós e que sejamos multiplicadores dessa ideia da paz. Que os valores da paz, tão bem colocados por Jocilane, se tornem vida em nossas casas, em nossas escolas, em nossas cidades, em nosso país e no mundo. Obrigada. Muito obrigado, Glaucia, pelas palavras. Eu acho que você trouxe histórias reais que dão vida e coerência a essa busca contínua pela paz, né? Aquela paz que é construída, aquela paz que começa pela transformação interior, a transformação das nossas relações, né? E é justamente sobre isso que o livro traz e dá vida, né? Então, você foi contando, eu fui lembrando das leituras. Eu acho que é uma coisa que é muito importante da gente pensar como uma ferramenta, né? Sim. Porque a gente fala da paz, uma das coisas que a Eliane Jocilane coloca no livro, né? Mas quanto que a gente vê de coerência nas atitudes de quem fala sobre a paz, do que se escreve. Muito legal, muito obrigado. E aí, para dar continuidade a esse primeiro bloco, eu convido, então, a Marlova, né, representante da Unesco, para poder estar trazendo suas reflexões também. Bom, muito boa noite a todos, uma alegria estar aqui com a nossa querida secretária Eliane Jocilane, com a Glaucia Lino, com o Leonardo, com todos que nos escutam, nos assistem.
A Unesco, na sua ata constitutiva, diz que, uma vez que as guerras nascem na mente dos homens, é também na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. E eu sempre gosto de citar a ata constitutiva da Unesco, porque nós dizemos que a Unesco tem muitos objetivos, mas uma única missão. E a nossa missão é ajudar a construir a cultura de paz na mente dos homens e das mulheres. Para quem não sabe, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, as Ciências e a Cultura. Ela foi fundada em 1945, praticamente junto com a ONU, substituindo a Liga das Nações, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. E, por isso, ela se ocupava muito de um mundo que estava praticamente em escombros, de um mundo que viu até onde os homens podiam ir com os horrores do Holocausto, com a morte de 6 milhões de judeus, de ciganos, de homossexuais, e com atrocidades que raramente se veem na história. Depois se repetiram em alguns locais, né, como alguns massacres dos Tutsis, outros acidentes terríveis da nossa história. Mas, no momento em que a Unesco foi criada e a ONU também foi criada, o mundo se perguntava como é possível construir uma cultura de paz na mente dos homens. Paz é uma coisa que se ensina. Eu achei muito interessante que a Gláucia nos trouxe essa perspectiva da Chiara Lubich, que foi, inclusive, premiada pela Unesco, né, com as suas propostas de educação para a paz, porque, sim, paz é uma coisa que se ensina, pode ser ensinada. E, por isso, iniciativas como a do livro da Jocelyn são tão importantes, porque nós percebemos que cultura de paz, por ser um conjunto de valores, de atitudes, de modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência e apostam no diálogo e na resolução não violenta de conflitos, agindo sempre sobre as suas causas, é algo que pode sim ser ensinado. E a Unesco, no ano 2000, que foi o Ano Internacional da Cultura de Paz, ela convidou vários ganhadores do Prêmio Nobel para escrever um manifesto de cultura de paz. De 2001 a 2010, nós vivemos a década internacional por uma cultura de paz e não violência para as crianças do mundo. E a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, então, na época, adotou o ano 2000, adotou a década e percebeu a prioridade que a Unesco sempre deu à construção da cultura de paz na mente dos homens. E esse manifesto 2000, escrito por personalidades que foram laureadas com o Prêmio Nobel, ele realmente trabalha com princípios que todos nós podemos aprender e respeitar. São eles, primeiro, respeitar a vida, todas as formas de vida, pensar sobre o planeta, sobre a sustentabilidade, sobre a vida humana, sobre os animais, sobre as plantas, sobre a importância da vida, de tudo aquilo que vive. Rejeitar a violência em todas as suas formas. A violência física, a violência psicológica, as agressões verbais, todas as formas de violência. Ser generoso. A ideia de que nós temos que ser generosos conosco mesmo e com os outros, como bem disse a Gláucia, a regra de ouro. Não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem para mim. Ouvir para compreender. Eu adoro este princípio. Adoro porque eu acho que muitas vezes nós ouvimos mecanicamente, escutamos sem ouvir e sem compreender.
e precisamos aprender a ouvir para compreender o que nos está sendo dito, o que é que o outro quer comunicar, qual é a intenção dele quando fala comigo, o que está sendo dito nas entrelinhas, qual é o subtexto daquilo que eu estou ouvindo. Então, ouvir para compreender é um princípio muito valioso. Preservar o planeta é compromisso mútuo e comum de todos nós cuidar do planeta. E, por fim, o sexto princípio, que eu acho atualíssimo nos dias de hoje, que é redescobrir a solidariedade. Solidariedade é uma palavra que ficou muito tempo em desuso. A ONU vem alertando, as Nações Unidas vêm alertando que o mundo vive hoje uma crise humanitária sem precedentes. Nós temos migrações humanas, os migrantes se deslocam a vários países que não querem recebê-los. Nós vemos efeitos devastadores da guerra na Síria que se estende há tantos anos. Nós vemos vários imigrantes africanos, sírios, que chegam no mar Mediterrâneo. Tivemos a triste imagem do menino turco que faleceu na areia da praia, que comoveu o mundo, mas tudo isso passa muito rápido, lamentavelmente, e as pessoas não se detêm e não redescobrem a importância da solidariedade. Esta pandemia está obrigando todos nós a revermos a nossa vida, a nos debruçarmos sobre o que é essencial, sobre o que de fato nos faz falta, o que nos faz feliz, o que nos acrescenta, o que nos torna humanos. E redescobrir a solidariedade é um dos princípios essenciais da vida humana. Eu não posso ser feliz se o outro à minha volta está infeliz. A felicidade é, sim, um conceito coletivo. Os egoístas raramente são felizes. Portanto, a ideia de que nós precisamos redescobrir a solidariedade e devemos cada vez mais ser empáticos, nos colocarmos no lugar do outro, são conceitos essenciais que já estavam lá atrás no Manifesto 2000 e que hoje, 20 anos depois, continuam mais atuais do que nunca. Quando nós falamos de cultura de paz, portanto, desse conjunto de valores, de atitudes, de modos de comportamento, nós estamos falando também de 6, não só os princípios do Manifesto 2000, que eram 6, mas também dos 6 Ds da cultura de paz, que eu sempre gosto de lembrar. O primeiro, o diálogo. O diálogo no sentido e no conceito buberiano, do Martin Buber. Não sei quantos que nos ouvem estão familiarizados com Martin Buber, o filósofo alemão, mas eu os convido durante a pandemia, quando nós temos mais tempo para ler, para pesquisar na internet, procurem conhecer essa obra fantástica e o conceito dele do diálogo, do princípio eu e tu, ir und du, do alemão, a ideia de que eu e você juntos formamos uma díade, formamos uma dupla que juntas constrói um diálogo, e esse diálogo nos leva a compreender um ao outro. A ideia de que nós temos condições de, com os nossos recursos internos, com a nossa experiência de vida, com aquilo que nós somos, com as nossas referências, alimentar um diálogo com o outro e transformar esse momento em uma verdadeira troca, onde eu me enriqueço com o que aprendo, com quem eu dialogo, e também permito que a pessoa se enriqueça no diálogo comigo, né? Lembrando também de que quem ensina sempre aprende, né? Então, o diálogo é o primeiro desses Ds. O segundo,
claro, não poderia faltar, sempre ela, a democracia. E a ideia da democracia participativa, como foi pensada originalmente na Grécia Antiga. Nós precisamos exercitar a democracia, saber ouvir, permitir que todos se expressem, não exercer a arbitrariedade sobre o outro, não usar o poder sobre o outro, não usar a imposição, porque nós sabemos que o princípio básico da democracia é a ideia de que todos somos iguais, né? A ideia do Estado de Direito, que eu vejo que é um conceito também muito caro para a nossa autora, né? A ideia de um Estado protetor, né? Que substitui a ideia de um Estado mínimo. O desenvolvimento sustentável, porque nós precisamos, sim, retomar o conceito e a ideia de que nós não queremos qualquer desenvolvimento. Nós queremos, sim, um desenvolvimento que é sustentável, que permite pensar o futuro do planeta, o futuro das próximas gerações, que permite controlar e combater a mudança climática, que permite que a vida na Terra seja uma vida de qualidade. Nós somos todos habitantes do mesmo planeta e pertencemos também todos à mesma família, que é a grande família humana. Isso são conceitos sobre os quais nós precisamos pensar e refletir. A ideia da diversidade, do respeito à diversidade, a ideia dos direitos humanos, são os Ds, né? Eu vou elencando: o diálogo, a democracia, o desenvolvimento sustentável, a diversidade, os direitos humanos, para que nós possamos, sim, trabalhar esse conjunto de valores e de atitudes, para que a paz não seja apenas a ausência da guerra, né? Mas seja um estado de harmonia e fraternidade entre os homens, em que haja respeito mútuo, né? Em que haja solidariedade. Então, eu sempre gosto de dizer, quando eu falo também de cultura de paz, que é muito importante que a gente pense sobre o nosso comportamento. Porque muitas vezes a gente fala sobre cultura de paz, dá aula sobre cultura de paz, defende a cultura de paz, mas gritamos com os nossos subalternos, gritamos no trânsito, usamos a buzina desnecessariamente, tratamos rispidamente as pessoas. Então, a cultura de paz, ela também nos convida a exercitar um estado de espírito que permita que eu não levante a minha voz sem necessidade, que eu não use da autoridade que eu, porventura, tenha para tratar com os demais, que eu não use a minha buzina desnecessariamente, que eu não seja do tipo de mãe ou pai que diz para o filho não e pronto, mas que eu tenha também disponibilidade para o diálogo e saiba, no processo educativo, explicar por que não. Porque muitas vezes é difícil explicar por que não, mas é necessário que tenhamos essa disposição e essa atitude de acolhida, né? Saber acolher o outro mesmo quando dizemos não. Por que dizemos não? Né? E também, muitas vezes, explicar por que estamos dizendo sim. Né? Então, a cultura de paz, ela exige, sim, um estado permanente de vigilância das nossas próprias atitudes. Porque nós precisamos, sim, fazer aquilo que nós dizemos, né? Walk the talk, seguir o que nós falamos, usar a nossa prática e ela realmente traduzir uma atitude dialógica e de cultura de paz. Eu acho que nós vamos depois, no próximo bloco, poder falar um pouco do livro
poder falar um pouco do trabalho maravilhoso que a nossa querida autora Eliane Josselane faz em Campinas, de todo o trabalho, aliás, que é feito em Campinas, com o Fórum da Paz, o Museu da Paz que vai ser construído, e várias iniciativas que a Unesco tem o prazer de ser parceira, né? Eu acho que essas seriam as minhas considerações iniciais. É um tema apaixonante, vocês devem perceber que eu falo com muita paixão, eu me empolgo muito quando eu falo disso, porque eu, em 1987, eu tive uma oportunidade maravilhosa de ir para a Índia e estudar na Birla House, na Fundação Mahatma Gandhi, o conceito de ahimsa, né? Que é o conceito da não violência, como proposto e praticado por Gandhi. E anos depois, quando eu entrei nas Nações Unidas, eu entrei primeiro no UNICEF e depois fui para a Unesco. E logo que eu cheguei na Unesco, caiu nas minhas mãos coordenar o programa da Cultura de Paz em 1999, na virada para o ano 2000, que era o Ano Internacional da Cultura de Paz. E eu considero esse, talvez, um dos maiores presentes que a vida me deu, porque eu realmente aprendi muito e também me transformei ainda mais como pessoa ao poder viver todo o processo, né, de coleta de assinaturas no Manifesto 2000. O Brasil foi um dos países campeões das assinaturas no Manifesto 2000, em trabalhar com ONGs de excelência, como a Palas Atena, a Brahma Kumaris, a Fundação Perópolis, ONGs que trabalham os conceitos da cultura de paz, o querido Pierre Vai, eu com a Universidade da Paz aqui em Brasília, e realmente mergulhar nesse universo fascinante que é exercitar os princípios da cultura de paz na minha própria vida, para, a partir daí, poder falar da cultura de paz sempre com propriedade e com empatia e com solidariedade. E eu acho que esse é o exercício que eu convido que todos façam quando nós falamos sobre cultura de paz. Obrigada. Muito obrigado, Marlova. Eu acho que, assim, me arrepia, né, quando você fala aí também da sua trajetória, né, da construção, da sua participação, né, dessas construções, né, e da importância que a Unesco tem a nível mundial para essa construção, né, e desse olhar mais macro da paz. Eu acho que aí existe um diálogo muito, muito importante, né, dessa construção interior e desse diálogo com o outro, com a sociedade, com a sustentabilidade, né, que eu acho que é muito presente aí nas discussões atuais, né, e quando você contextualiza também aí a questão do momento que a gente vive, enquanto pandemia e isolamento social. Eu passo a palavra agora, né, para Eliane Josselane, autora do livro, para que ela possa fazer suas considerações também sobre esse tema. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos que nos assistem. É um dia muito alegre, é um prazer enorme estar dividindo essa noite com a Marlova, a quem eu tenho uma enorme gratidão, não só por tudo que nós temos feito juntas, né, por meio da Unesco, mas pela acolhida que ela sempre me dá, sempre nos dá. A Marlova é muito afetuosa, eu tenho saudade do abraço caloroso que ela dá. Eu tenho um privilégio de ter sido abraçada por ela algumas vezes, e vocês não sabem o quanto que ela é acolhedora e o quanto que ela é calorosa, não só nas suas palavras, como vocês puderam perceber, mas na sua atividade. A Marlova tem uma biografia que é invejável e é inspiradora. E eu deixo aqui o meu registro de agradecimento a você, Marlova, por tudo que você representa na Unesco, no Brasil e no mundo, e por tudo que você representa também para todas nós mulheres, que nos inspiramos na sua jornada, na sua trajetória, em toda a luta que você tem feito. Não é fácil, numa agência internacional como é a ONU, nós temos aí uma mulher à frente, e de forma
tão bonita e tão profissional levar essa bandeira da cultura de paz e outros tantos assuntos que a Unesco também trabalha por todos os cantos aí, através da sua simpatia. Então, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje, fazendo o lançamento desse livro, que é singelo, mas que me inspirou também a ser escrito através desses contatos, desses afetos que eu tenho tido ao longo do meu caminho. Então, você é uma das pessoas que faz diferença, que tem feito diferença na minha atuação profissional. Então, receba o meu abraço virtual, meu grande carinho por você e minha admiração, viu? Esse excesso de generosidade me fez até chorar. Muito obrigada. Fico muito comovida com essas palavras tão generosas, e essa admiração é totalmente recíproca. Obrigada, viu? Você mora no meu coração. Obrigada mesmo. A Gláucia, nós acompanhamos toda a trajetória da Gláucia também, e a gente acha a Gláucia uma pessoa extremamente focada, né, no que ela faz e no compromisso enquanto educadora, de tentar fazer uma travessia, né, nos modelos que nós temos e poder também instituir esse diálogo extremamente frutífero e necessário com os nossos jovens na sua atuação profissional. E a Gláucia, ela tem feito palestras pelo Brasil e pelo mundo, levando a nossa representação desse tema, também não só no tema da paz enquanto profissional, mas também compondo o movimento Focolares. Então, assim, a Gláucia é uma pessoa que tem trazido muitas referências para nós na atuação aqui em Campinas, que nós utilizamos, e nós temos aprendido muito com você, viu, Gláucia? Não só da sua forma de se expressar, de colocar, de trazer com simplicidade todos esses conceitos que você coloca, todas essas palavras, né, que você mencionou na sua apresentação, os jogos e as estratégias para poder fazer esse diálogo com nossos jovens de uma forma muito próxima, de uma forma muito simples, que eu acho que é isso que a gente precisa, simplicidade, né, para atingir a mente e o coração das pessoas, e a gente poder dizer que a educação, como você bem apontou, tem sim esse papel, e a Marlova também o fez, tem sim esse papel de dialogar formas de tornar o nosso país, o nosso mundo diferente a partir das nossas relações. Então, acho que é esse dever também do educador, buscar essas formas simples, singelas, lúdicas, para que a gente possa fazer esse diálogo e consiga, né, plantar essas sementes, porque você trouxe algo que eu sempre falo e eu também aponto no livro, né? As crianças, os jovens, eles são catalisadores de mudança e nós precisamos investir nessa potência que eles têm de compreender de uma outra lógica que para nós é muito mais complexa e complicada. Quando nós adultecemos, a gente transforma tudo numa complexidade. E as crianças e os jovens, eles conservam essa possibilidade de diálogo simples e de compreensão rápida daquilo que é inerente a nós, mas que, por vezes, nós vamos deixando e deixando e deixando. Então, assim, gosto muito do seu trabalho, fico muito feliz de poder compartilhar essa noite aqui com você também e aprender bastante com você, mais um pouco, além de tudo que você já está nos ensinando. Então, receba também minha gratidão enorme por tudo, por todas as parcerias, pelo convite, por estar aceitando estar aqui conosco e estar dialogando aqui comigo nesse momento, nessa noite. Obrigada, viu, Gláucia? Obrigada mesmo. O Léo... Eu que agradeço, a honra é minha. O Léo, falamos um pouquinho antes de começar essa live, mas eu também quero registrar. O Léo é uma pessoa que ele encara desafios com uma rapidez, porque ele está pronto para esses desafios, porque ele não enxerga como algo impossível, enxerga como algo que deve ser feito, que a gente tem que estar pronto, porque nós precisamos estar pronto, né, a qualquer momento, para nos desafiar, para fazer, para buscar coisas diferentes. Então, o Léo é uma pessoa de muita referência para mim nesse sentido, né, de aceitar esses desafios, de se entregar, de reinventar e ser muito propositivo e proativo na sua atuação. E eu fico muito feliz de contar com você mediando essa live hoje, não só pela sua capacidade toda, mas pelo trabalho que você tem feito também na nossa cidade,
com a justiça restaurativa, com o núcleo de justiça restaurativa e cultura de paz, e com as propostas que você tem feito nesse caminho, então que a gente está trilhando, né? Então, muito, muito obrigada, viu, Léo? Muito obrigada por ser você quem é e da forma como você encara e se coloca muito prontamente para todas essas coisas. Feitos os meus registros de agradecimento inicial, que eles vão sempre continuar, porque acho que a gratidão ela nos enriquece. Cada vez que a gente agradece, a gente se enriquece, né? A gente troca coisas muito boas. Então, eu gosto muito de ser grata, sempre quem me conhece sabe, sempre que eu começo as minhas falas, eu tenho que agradecer, porque isso me faz bem, e eu quero também transmitir essa gratidão verdadeira por todos. Eu acho que nesse primeiro momento, assim, algumas coisas importantes que depois eu quero ouvir, né? Ouvi-las sobre o livro, mas algumas coisas que foram trazidas aqui, que são chaves também para as minhas reflexões de sempre, não só como secretária, e eu começo por aí, porque muitas vezes as pessoas, do lugar que eu me encontro, as pessoas perguntam, né, mas por que numa secretaria, né, de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, faz um movimento de uma forma tão ativa, né, se esforça para pautar a cultura de paz na nossa cidade? É porque eu entendo que as políticas públicas, elas precisam dialogar com a cultura de paz. E sendo a nossa secretaria uma secretaria que tem a função de gerir uma política de direitos humanos, eu não acho possível que nós consigamos falar de garantia de direitos humanos se nós não falarmos de cultura de paz, se nós não falarmos de modificação interior, se nós não falarmos de uma modificação ambiental, se nós não falarmos de uma modificação das nossas relações, da forma como nós nos relacionamos enquanto seres humanos. Então, nós estamos, sim, fazendo um esforço no sentido de que nós tenhamos, e a Marlova também mencionou, e essa é algo que eu também sempre digo, que o Estado precisa ter a sua atuação forte, e eu não abro mão disso, por ser servidora pública, mas também por ser gestora pública, e entender que o Estado ele precisa, sim, estar cada vez mais presente para lidar com todas as problemáticas, mas não só, para as garantias, né, necessárias de sobrevivência e de continuidade da vida em qualquer lugar que o Estado tenha que estar. Então, eu sempre vou fazer uma atitude propositiva e proativa no sentido que tenhamos, sim, um Estado cada vez mais forte, com políticas públicas cada vez mais fortes, com investimentos necessários em todas essas políticas públicas. E nesse momento de pandemia, isso fica cada vez mais evidente, que o Estado precisa estar presente de forma muito forte para poder socorrer aqueles que precisam num país que tem desigualdades sociais, raciais, estruturantes, e que nós precisamos romper tudo isso. Não é possível que nós o façamos se não tiver uma atuação muito forte e presente do Estado. Mas uma outra coisa que eu sempre digo, e que foi dita aqui também pela Glaucia, que a paz, ela não é abstrata. A paz, ela é possível, ela é do cotidiano. Nós precisamos construir e nós precisamos ter garantia dessa paz todos os dias. Ela não está lá no fim da nossa vida, ou para quem acredita em outras vidas. Ela está na realidade, ela está no hoje. E nós precisamos construí-la a cada passo que nós consigamos dar enquanto nós estivermos respirando. Então, as pessoas que dizem, mas a paz é difícil de alcançar, o mundo nunca vai ficar em paz. Não é dessa paz que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma paz que nos permita ter equilíbrio suficiente, em primeiro lugar, para poder fazer as reflexões necessárias, porque refletir, e eu digo isso no livro, refletir é pensar duas vezes, é dobrar o pensamento, né? É você poder, em primeiro lugar, pensar sobre algo e depois repensar sobre algo, até que aquele algo faça sentido o suficiente para que desperte uma necessidade de mudança de um comportamento, mudança de uma atitude, mudança de uma realidade. E isso é possível, isso não é abstrato. E nós precisamos buscar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E quando eu falo da dialética, que o Léo falava para mim, que gostou muito da palavra, do diálogo, que foi muito referenciado pela Marlova também, e pela Glaucia, a gente só faz isso dialogando, né? A gente só faz isso tendo e escutando
ideias contrapostas, escutando o diferente, reconhecendo a nossa alteridade, que é nos reconhecer como diferentes, mas não por isso incapazes de conviver, né? Mas reconhecendo a necessidade do altruísmo, que, na verdade, é algo que é inerente, que eu acredito muito que é inerente a todos os seres humanos, mas que, em algum momento, talvez para algumas pessoas, precisa ser reavivada, precisa ser reativada, para que a gente se sinta responsável pelo outro, e nessa interdependência a gente possa construir novas coisas, novas realidades, novos pensamentos, aceitação daquilo que nós somos, né? Porque exige também que nós nos aceitemos como nós somos, exige também que nós compreendamos a nossa limitação, e a partir da compreensão da nossa limitação, a partir da compreensão de nós enquanto seres humanos, nós também conseguimos compreender o outro e as limitações do outro e as diferenças do outro, e não fazer disso um obstáculo para que as nossas relações, o respeito e a solidariedade aconteçam. Então, acho que essas seriam as minhas considerações nesse momento, porque eu escrevi bastante, que vocês que estão nos assistindo, adquirindo o livro, pegando o livro, vocês vão saber o que está lá, mas eu quero ouvir as nossas convidadas, e essa noite é mais especial por conta delas. Então, fico por aqui por agora e depois eu volto. Legal, e aí a gente passa então para o segundo bloco nosso, né, onde eu convido aí, né, a Gláucia e a Marlova a estarem comentando um pouquinho sobre o livro, né? Gláucia, se você puder começar com seus comentários. Posso começar, uma alegria. Obrigada, Eliane, pelas suas palavras, realmente nos assim, inflama também se viver a paz, né? Convoca. Não sei se dá para ver, mas o meu livro tá todo marcadinho assim, ó. Todo marcadinho, e antes dele, quando eu recebi a versão digital, tem aqui um monte de anotações, na página tal tem sobre assunto tal, na página tal tem sobre assunto tal, porque para mim, eu vi primeiro a coragem, né, da autora de tratar tantos assuntos, todos muito importantes, de fato, acho que você conseguiu colocar uma variedade, digo, necessária, porque nós que estamos ali na sala de aula ou estudando sobre educação para a paz, precisamos tanto de material, é muito importante. Esse livro vem somar como subsídio para a gente também, né? Depois é uma referência também para quem vai estudar. E uma outra coisa que me chamou a atenção, a leveza do texto. Embora trate assuntos tão complexos, necessários, como eu falei, mas um dia eu fiquei, não sei quantas, mais de 2 horas lendo direto, porque, de fato, vem à vontade. Eu não vou dar muito spoiler, não, senão as pessoas não vão, mas precisa dizer uma coisa. As introduções dos capítulos são fantásticas, Eliane, adorei a forma, o formato, a forma do texto. E a forma também, muitas vezes, poética. E eu vou te pedir licença para ler um trecho, porque eu acho que a melhor forma de terem acesso ao livro é esse... Foi difícil escolher, viu? Eu tinha aqui trocentas, mas eu queria ver um aqui na página 29, que começa um dos capítulos que diz assim: o mundo muda quando mudamos juntos. Mudamos juntos, todos juntos. Nesse trecho desse capítulo, na página 36... para quem está com o livro ali, tem um texto que eu achei extremamente poético e muito... me inspirou mesmo, de fato me inspirou. Quando eu estava me preparando para falar, eu disse, nossa, bastaria isso aqui, né, para a gente refletir o resto da vida. E diz assim: a paz clama passagem no coração dos homens, mulheres, jovens e crianças, e não medirá esforços, uma vez que a mansuetude, a serenidade e o amor sejam seus modos de ser e persuadir. E não há quem possa impedi-la, mesmo que leve dezenas, centenas, milhares de anos.
cientes de sua passagem, deixemos que ela passe, siga em frente, e com ela trilhemos o caminho, com ela façamos a diferença em nós, para nós, por nós e para todos. Que o chão de infinitas possibilidades do bem povoe nossas mentes, que o tempo presente se faça chão de ações concretas pela paz, vinda de todas as cidades, nações e do mundo. As ideias vivas, etéreas e benignas tocam a todos nós, mas apenas se apresentam aos de mente quieta e coração pulsante. Envia a paz interior, né? E esses, com o otimismo dos sábios, conectam-se ao trabalho árduo, porém gratificante, de produzir esperança. Eu leria a página inteira, né? Mas acho que a gente não tem tempo. Mas eu diria que, entre esse convite que você faz, maravilhoso, dócil e, ao mesmo tempo, firme, né? Nos convoca, de fato, não só a pensar, mas a colocar em prática. E aqui, eu deixo um pouco de tempo, porque eu vejo que acho que nós temos pouco tempo, mas os temas da reciprocidade, do otimismo, né? Tantos outros, o cuidado, né, com o preconceito que tanto impede o nosso caminho pela paz, que tanto barra nosso diálogo, né? Esse cuidado também com o próprio diálogo, como você falou antes, né? Que é o que tanto precisamos hoje, não conversar tanto sobre ideologias, mas sobre nossa prática, a nossa vida, que é isso que constrói a paz. Então, de fato, eu não tenho nem palavras para dizer e agradecer por esse tesourinho aqui, esse tesouro que vai nos acompanhar daqui para frente, com certeza, com certeza. Depois, se tiver mais tempo, eu volto a comentar, assim a gente escuta a Marlova. Legal, muito obrigado, Gláucia, Marlova. Então, se você puder trazer seus comentários para essa discussão. Marlova, acho que o seu microfone está desligado. Gente, não conseguia ligar meu microfone. Bom, o livro, para mim, ele começa pela própria escolha do título. Eu gosto muito dessa feliz escolha de falar sobre uma dialética entre a cultura de paz e o altruísmo, né? E a própria ideia do altruísmo, que é um conceito em desuso, a gente não ouve mais falar sobre altruísmo, né? E eu gosto muito também dessa estruturação dos capítulos e a forma com que sempre começa com uma historinha. Eu gosto dessa... eu convido, né, todos que nos assistem a buscar o livro, ele vai estar disponível, depois eu acho que a Eliane vai falar melhor sobre isso, porque eu acho que essa ideia de ilustrar com uma história e depois retomar pelo fio dos conceitos e o que cada coisa significa, é muito feliz, porque quando a gente lê aquela história introdutória, a gente para pensar, se coloca naquelas situações, pensa o que faríamos, né? Então, a história, estão no bar bebendo uma cerveja, a conta vem errada, como é que eu reajo em reação à conta? Eu já estou dando spoiler, diferente da Gláucia. Mas, né, depois bate no para-choque, o que eu faço em relação àquilo? E a própria estruturação dos capítulos, né? Teste suas atitudes. Eu falei muito sobre isso, sobre nós olharmos para as nossas próprias atitudes, a ideia de que somos seres políticos. A pergunta maravilhosa, você sabe o que é inclusão? Né? E a historinha escolhida para ilustrar esse capítulo
Depois, a própria questão da ética, o Desditosa Catarina, que é maravilhoso. Então, eu acho que realmente o livro ele é uma leitura leve, embora o conteúdo seja extremamente denso e profundo, isso não é fácil de conseguir, e eu acho que ele nos convida a pensar sobre temas muito atuais, de uma maneira muito, muito estimulante, porque, como eu dizia antes, né, da live começar para a Eliane, nós sempre somos muito críticos com o que nós escrevemos, mas eu acho que ela conseguiu, de uma maneira magistral, combinar a necessidade de ser precisa na exploração dos conceitos, nos temas que ela aborda, e, ao mesmo tempo, trazer isso com leveza. E, por fim, eu queria fazer um comentário que eu acho, talvez até numa nota mais pessoal, mas eu acho que é muito importante fazer esse comentário. Para mim, uma das coisas que me chamou a atenção, logo que eu iniciei a leitura, foi também a coragem da Eliane, porque eu acho que ela se expõe muito no livro, na troca de e-mails com o M, que nós só ficamos sabendo que é um antigo amor, né? E com a ideia de que a reflexão se deixa de ser, se continua sendo, mas uma pessoa que marcou, impactou a vida dela, a profundidade daqueles diálogos por e-mail, né? O que prova que a disposição para o diálogo é o que, de fato, promove o diálogo. Ninguém precisa estar frente a frente para dialogar, né? E a forma com que ela se expõe no seu próprio livro, contando a sua trajetória, fazendo uma narrativa que começa dessa forma tão pessoal, expondo a sua própria correspondência, né? Então, eu acho que eu já tinha uma imagem formada sobre a Eliane desde a primeira vez que nós vimos, e nos eventos da Unesco, as coisas que a gente convidou e ela participou, e realmente abracei sempre muito ela por admiração, por carinho, por ver essa pessoa maravilhosa que ela é e os temas que ela escolhe para trabalhar, né, com os quais eu tenho grande afinidade. E Eliane saiu da reunião sem querer, o que será que houve aí? E fico muito, muito feliz que no livro dela ela tenha se colocado tanto, porque eu acho que isso é um exercício de coragem, né? É uma forma muito, muito bonita de se colocar ao escrever um livro. E eu parabenizo ela muito por isso. Acho que ela realmente foi muito feliz na escolha das histórias e na forma que ela abre o livro, né? Eu acho que foi muito, muito bonito. Então, eu acho que a gente só pode parabenizar a Eliane por essa iniciativa, por essa coragem e pelas grandes contribuições que ela nos dá, principalmente nesse momento em que o mundo precisa mais do que nunca falar sobre direitos humanos, sobre diálogo, sobre cultura de paz, precisa redescobrir a solidariedade e precisa pensar que futuro comum nós queremos para a nossa humanidade, que é também comum a todos nós. Porque a pandemia, e nós não podemos deixar de falar dela, aprofundou as fissuras da nossa desigualdade. E a desigualdade, sobretudo a brasileira, mas ela existe em vários outros países do mundo, ela é, na minha opinião, escandalosa. Nós não podemos mais conviver com tamanha desigualdade no mundo. Portanto, redescobrir a solidariedade e repensar a nossa humanidade são imperativos éticos e morais para o futuro que nós queremos construir para o mundo. Obrigada.
Muito obrigado, Marlova. O pessoal está perguntando, né, como que faz para poder adquirir o livro. Nós colocamos aí nos comentários do YouTube, da TV Câmara, um link para um formulário que as pessoas podem estar preenchendo, né, e com suas informações, endereço, aonde vai poder estar recebendo o livro gratuitamente aí em suas casas, né? Acho que um comentário que eu também faço sobre o livro, que eu acho que é muito legal, muito importante, muito marcante, né, é que o livro consegue trazer uma docilidade de uma poesia, de um poeta, ao mesmo tempo que traz a importância, discute política pública, né, discute infraestrutura, discute o poder do Estado na promoção dessa cultura de paz. Então, isso torna a leitura um tanto quanto gostosa e fluida, de uma forma que a gente não encontra assim, um casamento perfeito. E aí a palavra dialética também cabe muito bem, né? Que é um diálogo entre a poesia e entre a construção política de uma nova sociedade. Né? Então, eu passo agora a palavra para Eliane para poder também fazer suas considerações. Bom, eu tive um probleminha aqui, enquanto a Marlova estava falando, eu acabei perdendo um pouco da minha conexão, mas voltei a tempo aqui para poder restabelecer. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu tive que trocar aqui do computador para um outro lugar, mas está tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo bem. Legal. A Marlova falava sobre a questão da exposição e da coragem, né? Assim, eu pensei 1000 vezes antes de colocar certas coisas, mas eu achei que elas dialogavam bem com quem eu sou. Né? Eu tenho muito essa preocupação, eu acho que foi dito um pouco pela Glaucia, acho que a Marlova também pontuou um pouco isso. Nós precisamos ser os mesmos em qualquer lugar em que nós estejamos. Nós não podemos ser um nas nossas casas e sermos outros no nosso trabalho, nas nossas relações sociais. Nós precisamos ser verdadeiros, né? Custe o que nos custar, porque é a partir disso que nós também vamos verificando o que é preciso mudar. Porque quando a gente mascara quem nós somos nas nossas relações, a gente mascara a possibilidade de reconhecer quais são os nossos erros, aonde nós temos que acertar, e também perde oportunidades de se revelar de uma forma mais verdadeira e, com isso, reforçar os nossos laços e conquistar também mais afetos, mais pessoas nas nossas vidas. Então, que a gente também não se esconda, né? Que a gente não tenha medo de sermos quem nós somos em qualquer lugar que nós estejamos. É claro que quando nós precisamos nos relacionar e a gente está dialogando com o altruísmo, acho que o tempo todo nós precisamos nos perguntar se a nossa atitude, se a forma como nós estamos relacionando, não é uma forma que está trazendo malefícios, prejuízos ao outro, né? Se a forma como nós estamos colocando a nossa presença não tem sido demasiado ruim, né? Que possa estragar a vida do outro ou os nossos relacionamentos. Então, eu prezo muito por ser uma pessoa igual em qualquer lugar, e eu falo isso muito para meus filhos, eles estão assistindo, e eles vão reconhecer que é verdade, que eu falo isso muito, que nós sejamos os mesmos em qualquer lugar. E para dialogar sobre a cultura de paz, para dialogar sobre tudo isso, eu achei que era necessário partir da minha verdade, de quem eu sou, das minhas vivências, porque isso seria muito mais plausível, isso seria muito mais verdadeiro, e eu acho que se encaixaria muito mais na proposta de que essa revisão que nós queremos e essa mudança que nós queremos no mundo, ela precisa começar de nós, ela precisa começar das nossas atitudes, das revisões das nossas relações pessoais, de como nós nos posicionamos nesses elementos todos que estão constituídos dentro dessa sociedade que nós vivemos. Então, eu fiz essa escolha, não me arrependo, assim, eu acho que foi um momento também catártico, né, importante, para que a gente reconheça o quanto também aprendeu com certas questões que foram
negativas em um sentido no primeiro momento, mas que depois revelam o processo de amadurecimento, né? Revelam o processo de aprendizado, ou o aprendizado por fazer, mas que dialogam também com essa necessidade de sempre reconhecer que algo que foi ruim não é necessariamente ruim para a vida toda, não deve ser necessariamente ruim para a vida toda, e nem deve ser levado como um parâmetro para o que possa vir de ruim no futuro. Acho que deve nos levar a sempre fazer uma construção positiva nas nossas vidas. Então, abrir, né, começar um capítulo com algo tão pessoal, para mim, acho que é uma significância de que o interior precisa estar no primeiro plano, né, de qualquer atividade, qualquer atitude de contribuição ou tentativa de contribuição de mudança do outro, ou do mundo, ou da nossa cidade, possa ter, né, e a gente precisa partir de nós mesmos. Então, vamos revisar nossas atitudes, vamos verificar quem nós somos de verdade, porque tem muita gente esperando aí que a gente se revele como a gente é, e porque às vezes ela já sabe, e a gente que não está permitindo que esse eu possa emergir, e a gente ser abraçado por aquilo que a gente é, né? A gente ser reconhecido e tratado por aquilo que a gente é. Então, acho que foi esse primeiro momento foi fundamental para essa escrita. E eu queria dialogar com o máximo de pessoas possível e tornar mais simples possível a escrita para que qualquer um se reconhecesse nessas situações, né? Para que essa concretude, né, dessa construção da paz pudesse acontecer. Quando nós fizemos o primeiro fórum Campinas pela Paz, em 2018, a pergunta dos jornalistas, a pergunta das pessoas que participavam era: mas como que a gente aplica a paz? Como que a gente aplica esse conceito? Mas, assim, concretamente, como é que a gente consegue fazer isso? Eu escutei muito isso naquele ano, naquela edição do fórum. E aí o livro vem um pouco para responder isso, né? Assim, qual é essa concretude, né? São diversas dimensões que nós precisamos nos atentar. Não só nas dimensões dos direitos humanos, que eu não esgotei, porque são vários os direitos fundamentais, e aí, como eu falei no início do vídeo, que travou, infelizmente, mas eu dizia que eu abordei alguns assuntos que estão inseridos dentro da pasta da qual eu sou responsável, eu sou gestora, mas temos muitos outros temas, muitos outros direitos fundamentais que poderiam desdobrar-se em muitos outros livros, mas que estão circunscritos a algumas políticas setoriais, como é o caso da saúde, como é o caso da cultura, como é o caso dos direitos do meio ambiente, né? Mas eu queria que fosse possível tentar transmitir para as pessoas, por meio de histórias, por isso o formato, né, que as pessoas pudessem compreender de forma mais pronta, mais rápida, e se enxergar nelas, dessas histórias, concretamente que a gente vivencia a oportunidade da construção da paz, né? Nós estamos todos os dias tendo oportunidade de fazer uma construção de cultura de paz, de se inserir nesse processo de cultura de paz por meios diversos, né? Então, essa foi uma escolha, né? Essa foi a minha intenção na escrita desse livro. É lógico também registrar o processo que nós tivemos na construção dessa política pública indutora no município de Campinas, os passos que nós demos para estruturar isso, para que os novos gestores que me substituam possam dar continuidade a esse trabalho, e destacando o indutora, porque é apenas no sentido de que a gente possa estimular que isso possa ser apropriado por toda a população, mas não que faça parte e seja do Estado, porque não é, né? Mas eu acho que o Estado tem esse papel também importante, porque nós ocupamos, que estamos no Estado, ocupamos papéis e espaços de decisões importantes que também podem servir para induzir uma transformação, uma mudança dentro da nossa sociedade, nas nossas cidades, no nosso mundo. Então, eu espero que quem venha a adquirir o livro, né, quem venha a ter o livro,
que é gratuito, né? Eu optei também por fazer uma doação, eu não gostaria, não queria vender, né, o livro, sempre foi uma ideia inicial que ele pudesse chegar nas mãos do máximo de pessoas possível, dos vários lugares da nossa cidade, ou quiçá fora dela. Então, o convite que eu faço para quem, primeiro, para que as pessoas possam ter o interesse de ler, e quem chegar, né, a fazer essa leitura, que possa se comprometer, né, com essa reflexão em dobro, em todos os momentos, enquanto profissionais, enquanto servidores públicos, enquanto pessoas comuns na nossa sociedade, que a gente se comprometa, primeiro com a gente mesmo, primeiro conosco, primeiro com a nossa verdade, primeiro com a nossa necessidade de reconhecer que todos nós buscamos afeto, buscamos amor, e depois que a gente se comprometa a fazer isso pelo outro, né? E por isso o altruísmo, por isso a palavra altruísmo, né? De eu me conectar com as minhas necessidades, porque a partir daí eu vou saber que as necessidades do outro, se não forem as mesmas, são muito semelhantes às minhas, e que a partir disso eu também possa ter respeito com todas as pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferentes de mim, né? Que essa polarização ela acabe e nós tenhamos apenas formas de pensar diferentes que nos conduza a nos complementar e ter um novo patamar democrático, um novo patamar de solidariedade, um novo patamar de relação, um novo patamar de construção, que de forma interdependente, como bem disse a Glaucia, e eu coloco isso no livro também, a gente se reconheça parte de um todo, porque a Malova destacou bem, enquanto alguém chorar, enquanto alguém estiver para trás, nós não poderemos ser felizes, porque eu também acredito que a felicidade, não só acredito, mas tenho certeza que a felicidade, de fato, ela é coletiva. Então, eu convido a todos a lerem, a refletir em dobro, né? Refletir, fazer as reflexões e disseminar, se tornarem multiplicadores em quaisquer lugares que estejam, que vão, e possam levar essa mensagem da necessidade de que, individualmente e coletivamente, nós continuemos nesse processo de construção da cultura de paz. Eu quero aproveitar para finalizar, que eu acho que essa é a minha última fala, e fazer alguns outros agradecimentos. São importantes também. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, deixar aqui registrado um agradecimento ao nosso prefeito Jonas, que me deu a oportunidade de ocupar esse lugar e, a partir desse lugar, também tentar fazer algum tipo de influência, vamos dizer assim, ou alguma contribuição nesse processo que nós estamos vivenciando. Então, essa oportunidade, eu gosto sempre de lembrar, ela me foi dada e eu tenho trabalhado com muito afinco para honrar essa oportunidade, e eu agradeço muito a escolha, me escolher para estar nesse lugar hoje como secretária, para fazer aquilo que me é possível fazer e que eu tenho me esforçado para isso. Agradecer do fundo do coração aos servidores públicos, do qual eu faço parte também, do grupo do qual eu faço parte, que nesse momento a gente vê o quão necessário nós somos. Nesse momento de pandemia, nós vemos o quão necessário nós, servidores públicos, categoria, somos. Mas um agradecimento muito especial aos nossos servidores da nossa secretaria, que me motivam e também me inspiram cotidianamente a fazer o meu trabalho, a levantar, a ter otimismo, a não perder a esperança e continuar trabalhando com muito afinco. Vocês, os que estão me assistindo, que vão assistir depois, mas que vocês também possam transmitir a todos. Eu sou muito grata, muito, muito grata pela equipe que eu tenho, pelas várias equipes dos vários serviços que eu tenho, e que fazem um trabalho excepcional dentro das limitações que nós enfrentamos, das dificuldades que nós enfrentamos. E aqui na pessoa do Fábio Custódio, que é o nosso diretor de Direitos Humanos também, e que tem muito sido responsável por todas essas questões de direitos humanos que nós estamos fazendo, na pessoa dele também eu faço um agradecimento mais especial ainda ao pessoal dos direitos humanos por todo o trabalho que tem realizado. Agradeço também a Paulos, que me deu a oportunidade de trazer à luz esse livro, essa obra, né, como eu já falei, singela, mas
que para mim tem um grande significado, agradecer muito, agradecer novamente a Marlova e agradecer novamente a Gláucia. Assim, eu fico até muito emocionada, porque assim, eu vou guardar para o resto da minha vida esse momento, é muito impactante para mim, novamente eu digo isso, poder ouvi-las e poder ter a honra muito grande de vocês lerem as minhas ideias, os meus pensamentos, com prioridade aí de outras pessoas, porque importa muito a opinião de vocês, por tudo que vocês representam. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem aceito esse convite e por estarem aí conosco nessa caminhada, que continuemos, Marlova, desenvolvendo os nossos trabalhos, o Museu da Paz vai sair, nós estamos aí nesse processo de construção e tantos outros que nós conseguimos realizar aqui na cidade de Campinas. Agradecer a nossa audiência, todos que nos assistem, que tiraram um tempinho para estar aqui conosco, ouvindo, e que vocês tenham aprendido tanto quanto eu com essas duas aqui, e também com o Léo. E deixar o convite para que vocês acompanhem o Fórum Campinas pela Paz virtual, que vai ter continuidade até dezembro de 2020. Muitas programações, a Gláucia já adiantou aí, um curso que vem por aí, que a gente está fazendo todo o esforço para fechar, para logo mais estar aí para vocês. Então, continuem acompanhando as nossas atividades e muitíssimo obrigado por estarem conosco nessa noite. Legal, e muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que o Fórum Campinas pela Paz, esse ano ele está acontecendo de forma virtual, né? E que vocês podem ter mais informação sobre ele no Facebook, colocando Campinas pela Paz, ou então pela página do fórum, né? Que é pelapaz.campinas.sp.gov.br. E aí vocês conseguem acessar todas as informações, todas as programações do fórum e também acessar aí o link do formulário para as pessoas que estiverem interessadas em receber o livro, né, na sua casa, só preencher o nome, o endereço, que nós vamos estar nos organizando aí para oferecer o livro. Né? É uma oportunidade, para mim, uma honra muito grande ser mediador, né, de estar entre três mulheres muito importantes que tratam e vivenciam um tema que, para mim, é muito caro, né, e pessoas que me são referências. A Eliane Jocelaine, ela tem trago para dentro da secretaria várias discussões importantes. Eu acho que essa limitação, né, da pandemia nos tem revelado uma criatividade muito grande que a secretaria tem tido para poder se organizar, e o lançamento desse livro, mesmo nesse momento, eu acho que coroa, né, toda essa trajetória. Então, muito obrigado a todos, ao pessoal que pelo Facebook, pelo YouTube da TV Câmara, né, puderam nos acompanhar, e recomendo a leitura do livro, tenho certeza que vai ser uma ótima leitura, muito útil, uma ferramenta também de trabalho para quem está em todas as áreas, seja dentro da política de assistência social, de garantia de direito, dentro da saúde, dentro da educação, né? Tenho certeza que vai ser uma leitura muito proveitosa. Léo, eu só quero fazer um agradecimento também à TV Câmara, que nos brinda aí com a possibilidade de fazer essa transmissão ao vivo. Então, agradecer a todos os técnicos que estão trabalhando, possibilitando que nós estejamos aqui. Tivemos um problema, eles rapidamente nos ajudaram aqui, estão permitindo que nós façamos esse diálogo. Então, agradecer aí todos os parceiros, grupos, pessoas que, de alguma forma, também têm nos ajudado ao longo desse caminho que a gente está trilhando aí. Legal, muito obrigado, então, a todos. Obrigada, parabéns mais uma vez, Eliane. Obrigada, Gláucia. Obrigada, foi um prazer. Todo nosso, obrigada. Todo nosso mesmo.